gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência no estágio de nutrição clínica, como que foi, o que que eu fazia. Vou tentar falar um pouquinho de tudo para ajudar quem vai fazer e também para vocês ficarem conhecendo um pouquinho, né, de como que funciona. Eu estou no meu 8º período de nutrição, passei pro 8º agora, mas o estágio de nutrição clínica eu fiz no meu 7º período. Antes de eu começar, eu preciso falar com vocês para me acompanharem também no meu Instagram de estudos. Tô postando muito conteúdo por lá, tô comentando mais um pouco sobre a minha rotina. Então, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui pra você e no box de informações. Bom, pra começar, eu fiz o meu estágio no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte. É um hospital 100% SUS, ou seja, né, não é um hospital privado. E eu precisei cumprir, né, a minha carga horária de 198 horas. Eu fazia de segunda a sexta. Tinha dias que eu conseguia ir de manhã 2 vezes na semana, entrava às 7, saía à 1 da tarde. E outros 2 dias eu entrava ao meio-dia e saía às 17 horas, né, 5 horas da tarde. E na sexta-feira, apenas na sexta-feira, eu entrava meio-dia e saía às 4. Eu fiquei, eu acho que 1 mês e meio, mais ou menos, fazendo estágio. Eu cheguei, vamos do começo, já tinha sido realizado um sorteio com todos os novos estagiários, né, curriculares. E aí a gente tava lá numa salinha com uma nutricionista e ela ia passar pra gente qual andar ficaríamos, qual ala e tudo mais. O que acontece? Eu já tava muito com medo, eu nem dormia direito porque eu tava com medo do lugar que eu ia ir. Mas eu não tava preparada pra ficar, tipo assim, no CTI, tava preparada pra ficar na cirurgia. Tinha algumas coisas assim que eu tava meio receosa. Então eu tava assim, pedindo muito a Deus, porque é muito ruim você ficar num ambiente que você não se adapta, que você, sabe? Então eu pedi muito a Deus e descansei nele. Falei, ó, seja feito à vontade. E aí nesse dia que tinha sido realizado o sorteio, a nutricionista falou, Júnia, pediatria. E aí tipo assim, foi como se tivesse tudo parado ao meu redor e ecoando na minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu fiquei na pediatria. Deus é incrível, gente, sério. Se você conversar com ele, entregar seus planos e descansar, confiar, o melhor ele fará. Naquele momento eu falei assim, não, eu vou ter um aprendizado muito grande nessa pediatria, porque eu pedi a Deus para ser um dos dois. Se ele me enviou a pediatria, ele quer me mostrar alguma coisa, ele quer me ensinar alguma coisa. Nesse dia, a gente não começou o estágio, a gente foi liberado mais cedo. No dia seguinte, iríamos começar. Então eu fiquei no 3º andar do hospital, tipo, 14 andares, eu fiquei no 3º. E todo dia eu tinha que subir 4 andares pra ir deixar minha bolsa e trocar de roupa na sala de nutrição. Depois eu descia 4 andares de novo pra ir pra pediatria. E aí no primeiro dia, a nutricionista que ia me supervisionar no estágio, ela me mostrou todo o ambiente e o tamanho da pediatria. A pediatria pega um andar inteiro, então vocês podem ter noção que é grande. Que tem tipo o ambulatório, né, que é mais todas as doenças, assim, crianças com bronquiolite, pneumonia, doenças, assim, mais comuns, né, não tão graves. Depois ela me mostrou a ala da cirurgia, que, né, são pacientes, crianças que já passaram por cirurgia, estão lá de observação ou esperando, ou crianças que ainda vão passar. Depois ela me mostrou o CTI, e no CTI são crianças, né, mais graves, com problemas mais sérios. E por fim, a oncologia, que são crianças que estão com tratamento contra o câncer. Então é isso, são 4 alas, então é bem grande. Eu fiquei mais na ala de ambulatorial mesmo, né, nutrição clínica, que era onde a minha nutricionista supervisora ficava. E assim, lá a gente via de tudo um pouco, sabe? E aí, como ela falava comigo assim, pra você não ficar só vendo, né, os mesmos casos, eu vou te mandar alguns dias pra você ficar na cirurgia, outros dias pra você ficar na oncologia, outros dias pra você ficar no CTI. E eu, tudo bem, é bom que a gente tenha uma visão maior. E o que a gente faz? Como eu disse no início, eu fiz mais foi acompanhar a rotina, né, porque não tem como eu já querer pegar, né, e fazer as coisas. Ela tinha que me passar como que funcionava, os horários. Lá é tudo à base de horários, então você tem que ser ágil, porque ninguém vai estar por sua conta pra ficar te esperando, não.
me explicou tudo. E nisso eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas conhecendo a rotina, me adaptando, pegando o sistema. E aí depois disso ela me soltou mais, deixou eu ir. E o que eu fazia? Sozinha, no caso. Eu fazia as triagens nutricionais. Eu peso meu paciente, eu meço a altura do paciente. Isso na pediatria, tá, gente? Porque nos outros andares de adultos tem outras coisas. E depois disso, eu pergunto, tá se alimentando? Tá com os hábitos fisiológicos normais, né? Que é fazendo xixi, cocô normal. Teve alguma intercorrência? Náusea, vômito, diarreia, febre? Aí se eles me falam, tive febre, aí eu tenho que anotar quantos episódios de febre, né? Depois que eu fiz toda essa triagem nutricional, eu vou, né, passo pro sistema. Então eu tenho que jogar nas curvas as minhas crianças para ver se elas estão com o peso normal para a idade, né? Com o peso normal para a altura, o IMC também. Eu vou dar o meu diagnóstico nutricional. A minha criança, ela tá eutrófica, normal, com risco nutricional, né? Tem risco de desnutrição, tá passando por uma doença que tem um gasto energético muito grande. A minha criança tá com desnutrição, sabe? Então aí eu vou dar o meu diagnóstico nutricional. Incrível que pareça, não é fácil, porque tem criança que você olha tudo, parece que ela tá eutrófica, mas na verdade ela tá desnutrida. E tem criança que você olha tudo, você acha que ela tá desnutrida, mas na verdade ela ainda não tá desnutrida. Então assim, tem que ter um raciocínio bom, você tem que olhar vários parâmetros. Depois desse diagnóstico nutricional, eu vou pensar na minha conduta. Na verdade, eu nunca pensava nas condutas sozinha. Eu sempre estava com a nutricionista, ela perguntava qual seria a sua conduta. E aí eu falava com ela. E aí ela, se ela concordasse comigo, ela ia, colocava, fazia as alterações. Parece simples, mas não é. E criança tem um negócio que é tipo assim, eles ficam traumatizados, né? Vê todo mundo de jaleco, vê todo mundo mexendo, põe soro, põe isso, põe aquilo outro. Eles ficam traumatizados. Então quando eu chegava, tinha criança que chorava muito, não deixava eu pegar pra pesar. Pesar não dói, né, gente? Mas pra criança que não entende, né, que é novinha, não sabia aquilo que eu ia estar fazendo com ela chorava muito, eu tinha que pedir ajuda pra segurar, pra tirar a altura, sabe? Então, assim, não era tão simples. Às vezes o que eu podia fazer, assim, com 5, 10 minutos, eu fazia com 15 minutos, porque aí eu dava um tempo, esperava a criança acalmar, falava com a mãe assim, olha, depois eu volto, eu vou ali no outro leito e volto. E uma coisa importante, tinha uma lista, a nutricionista me tirava a lista de triagens que eu tinha que fazer no dia. E aí eu ia de leito em leito, né? Depois ela confirmava pra ver se eu tinha feito todas as triagens certinhas e tudo mais. Então ela sempre estava me dando feedback. E uma coisa que eu achei interessante é que ela me explicava muitas coisas teóricas. Então toda dúvida que eu tinha, mesmo bobinho, ou mesmo não sendo da minha área, eu perguntava, mas o que é isso? Pra que serve isso? Pra eu entender, né? Pra me familiarizar. E nos dias que eu ia de manhã, eu acompanhava a rotina, né? A corrida de leito junto com ela. Então, 7 horas, a gente pegava o mapa de dietas, íamos nos leitos, víamos as admissões, que eram as crianças que tinham chegado à noite ou de madrugada. Então, perguntávamos, né, qual que era o motivo da criança estar ali, se o médico já tinha liberado a dieta, se sim, a gente já ia colocar qual a dieta para a criança, né? Por exemplo, uma criança que tem, sei lá, hipertensão, aí a gente colocava dieta hipossódica. Então, era mais ou menos isso, sabe? Já íamos colocando as adaptações. Os bebezinhos, sempre perguntávamos às mães, né, os acompanhantes, se a criança estava mamando tudo, se ela estava tolerando leite, principalmente quando era sonda. Tá tolerando? Vomitou? Sabe? Então, sempre aquela perguntinha. E uma coisa que foi, assim, excepcional é a sua educação. Porque não é fácil lidar com pessoas. Em todo lugar vai ser um pouco difícil você lidar com pessoas, porque nem todo mundo tem seu jeito. Eu sempre tentei chegar mais aberta. Tá alimentando direitinho, eu tentava ser o máximo possível educada. Porque a pessoa já tá ali no hospital, ela não precisa lidar com gente arrogante. Então eu já passava isso, já tava com essa ideia na minha cabeça de chegar e ser o mais educada que eu conseguisse. Porque não é um lugar fácil, né? É muita coisa pesada que tem ali. E a nutricionista que me supervisionava sempre falou comigo, Júnia, atendimento humanizado. O que você puder fazer para ajudar e tiver ao seu alcance, né, como nutricionista, como estagiária de nutrição, faça. O que você não conseguir fazer, chama alguém que possa fazer.
só não negue a ajuda. Então foi muito legal porque eu aprendi a ser mais humanizada. Então assim, é difícil, sabe? Ainda mais pra quem é tímido. Então foi um desafio muito grande pra mim. Mas eu acho que graças a Deus eu dei o meu melhor, superei, não tive conflito com ninguém. E foi muito bacana, eu aprendi mais, sabe? A olhar nos olhos das pessoas. Que às vezes eu via lá gente carente, queria conversar, apenas desabafar. Então a gente vê assim, muita gente lá que quer apenas desabafar, quer só falar com você sobre o que ela tá passando. Às vezes a barra tá tão pesada e só chora. E aí você vira e fala, poxa, e agora? E agora você vai pegar o seu lado humano de ser e ajudar essa pessoa. Mas só de você ouvir ela, olhar nos olhos dela, prestar atenção no que ela tá dizendo, já é uma ajuda. Então assim, eu vi coisas muito pesadas, gente, sério, eu vi mães desesperadas vendo o filho morrer aos poucos. E isso é triste, sabe? E aí tem gente que fala, tem que ser só teoria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, não. A gente tem que resgatar o nosso lado humano. E então eu escutava. Eu não sabia o que eu podia fazer por aquela mãe, por aquele pai, sabe? Mas aí eu dava minha atenção, eu escutava. E eu já via que isso fazia uma grande diferença. Eu sei que é uma rotina corrida no hospital, os médicos não têm tempo para ficar parando e ouvindo, os enfermeiros também não, mas a gente tem como a gente fazer um esforcinho, sabe? Tem como. Eu também, como estagiária, eu fazia muita coisa. E quando não tinha coisa pra fazer, eu sempre tava lá perturbando a nutricionista, pedindo ela, me dá uma coisa pra eu fazer e tudo mais. Nunca queria ficar à toa. Mas, poxa, a pessoa já tá passando por momentos tão difíceis. Será que eu não posso dar um minutinho pra ela desabafar, falar o que ela tá sentindo, ou tirar uma dúvida comigo? Então, assim, eu aprendi muito o lado humanizado. É incrível, porque tem gente que fala assim, ai, mas foi só um mês e pouco que você aprendeu tudo isso. Sim, eu aprendi tudo isso. Foi um tempo curto, mas eu aprendi demais. O lado humanizado, o lado teórico também da nutrição. Aprendi muito sobre cuidados paliativos. Então, assim, foi um grande aprendizado. Muito além de teoria, muito além de triagem nutricional, sabe? Foi olhar para o paciente com um olhar não só de nutrição, mas um olhar humano. Então acho que é isso que falta em muitas pessoas, muitos profissionais, eu nem tô aqui pra julgar. E quando eu digo que foi puxado, foi porque eu tava fazendo meu TCC, fazendo o TCE, juntamente tava tendo estágio, que era todos os dias da semana. E eu chegava em casa, nos dias que eu tava fazendo estágio de tarde, eu chegava em casa quase 8 horas da noite. Tá? E aí, por exemplo, numa segunda-feira que eu chegava em casa quase 8 horas da noite, na terça-feira eu já tinha que acordar 4h20 da madrugada pra ir pegar o ônibus cedo e chegar a tempo no hospital. A pessoa só vem numa pontinha do iceberg. Fora os outros compromissos da igreja, porque eu dou catequese, outros compromissos que eu tenho à parte, que foram tudo assim, acumulando e eu não tinha tempo suficiente. Mas no final, tudo deu certo. Graças a Deus, foi uma experiência incrível. Eu digo que eu fui sortuda. Deus me mostrou, Deus é incrível porque desde o início ele me mostrou que era ali que eu tinha que fazer meu estágio, sabe? Ele me mostrou que é isso que ele quer pra mim, ele quer que eu trabalhe com crianças. Então o meu maior foco, depois que eu fiz esse estágio, eu descobri que a pediatria é a área que eu vou seguir. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Falei um pouco mais sobre o meu estágio. Depois eu vou gravar um vídeo falando mais da teoria, sobre coisas que a gente tem que aplicar no estágio, coisas que a gente tem que saber, que aí vai ajudar mais vocês. Mas esse vídeo eu precisava falar. Não esqueça do seu lado humano, tá? Porque essa parte da saúde, ela cobra muito, sabe? Você ser rígido, ser firme. E tem que ser mesmo, mas não esqueça do seu lado humano. São vidas, são pessoas que têm mãe, pai, irmãos, são famílias ali. Então, sempre pense nisso, sempre lembre disso, E é isso. Tchau, beijo!